Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje é um momento de muita alegria, de muita emoção, de muita beleza, tanto material como espiritual e especial. Agradecemos a presença de todos os irmãos aqui presentes, em especial aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. E como nós não poderíamos deixar de falar, hoje é o aniversário da nossa casa. São 40 anos de funcionamento. Ainda é jovem. Se eu tivesse 40 anos seria uma beleza, mas a casa é jovem demais. Os novos trabalhadores estão aí cheios de energia, chegando para dar continuidade a esse trabalho. Mas nós gostaríamos de citar, nesses instantes, antes de passar a palavra ao palestrante da noite, sabemos que ele está ansioso para também passar para nós o conceito de caridade, que na verdade é a âncora que move todo o universo. Onde nós estivermos, a caridade é a âncora que move todo o universo. Mas eu gostaria de citar de que sem a prática da caridade, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos recebendo as benesses do mais alto. Muitos que nos antecederam, que já retornaram ao plano espiritual, nos deram essa garantia para que nós continuássemos sempre aprendendo, paciente, e que pudéssemos rejuvenescer a nossa alma na prática do amor e da caridade. Eu vou citar alguns nomes daqueles que foram benfeitores desta casa, que tanto nos fortaleceram, que tanto nos deram ânimo. Lamentável, nós não dizemos lamentável. Eles se libertaram, eles retornaram ao plano espiritual, cumpriram a sua missão. Estão lá, torcendo para que nós possamos também um dia colocar o Evangelho de Jesus em nossos corações. Mas esse Evangelho, ele só fará morada em nossos corações através do suor, do trabalho e da caridade. Não tem outra estrada. E nós temos a certeza de que esse é o papel da Casa do Caminho, onde nós estamos acompanhando todo esse trabalho que é desenvolvido. Eu não sou vidente, não posso descrever a pleiade de irmãos que estão aqui nos assistindo e que nos fortalecem, mas só temos gratidão para com todos eles. E permitam-nos citar o nome de alguns que foram exemplos de caridade. Nós poderíamos citar irmãos de Cajazeiras, de Campina Grande, de João Pessoa, de Souza. De Souza tivemos verdadeiros baluartes. Nós poderíamos citar Jesus, São Francisco. Poderíamos citar também o São Vicente de Paulo, que foi um bispo da Igreja Católica e que abdicou do seu trabalho em benefício da caridade. É um exemplo maravilhoso de caridade. E que São Francisco e São Vicente de Paula toquem os nossos corações nesta noite, para que nós nos aproximemos. Mas somente em homenagem àqueles que trabalharam pela nossa casa, eu vou só citar esses nomes, para que eles fiquem gravados e que nós possamos compreender a grandiosidade desses irmãos. Nós poderíamos citar nosso irmão Hélio Nóbrega Zenaide, nosso irmão José de Anchieta Vieira, nosso irmão Marcos Antônio Guedes, o nosso irmão João Bernardino, João da Penha, o nosso irmão Salomão Benevides Gadelha. Nós poderíamos citar o vovô Zé Maria, um espírito de luz, que conviveu conosco durante muito tempo, e que nós tivemos a oportunidade de, no plano espiritual, conversar com ele e percebermos a grandiosidade do que era esse nosso irmão. Nós poderíamos citar a nossa irmã Marta, hoje, que trabalha espiritualmente com o nosso irmão Frederico Menezes. Nós poderíamos citar a nossa irmã Adilis Queiroga Guedes, que nos auxilia. Nós poderíamos citar o nosso irmão Jerônimo Mendonça, aquele gigante deitado, que nos mandou tanta mensagem aos irmãos da Casa do Caminho para que insistissem no bem, perseverassem no bem.
tanto mandou mensagens escritas como faladas. Nós poderíamos falar da nossa irmã generosa, que é a patrona da nossa sala de passes. Como ela era benevolente, bondosa. Nunca se negou a dar um passe. Estava sempre apta a distribuir a sua energia para quem precisasse. A evangelização, que traz o nome de Bezerra de Menezes, nós podemos citar o vovô Cassimiro, que foi um grande exemplo para nós. O nosso irmão Wilson Dantas Pedrosa, que ainda hoje trabalha na nossa casa, assistindo no plano espiritual. E, por último, nós poderíamos citar o nosso irmão Rubismar Albuquerque de Farias, que também fez um relevante serviço à nossa casa. E tantos outros que aqui passaram. Então, é momento de festa, é momento de gratidão e momento de nós nos imbuirmos de um propósito mais forte da prática da caridade, do amor e do perdão. Como sempre, nós iniciamos os nossos trabalhos com a prece. E para a prece dessa noite festiva de hoje, nós vamos convidar a nossa irmã Luciele, para que ela possa, em nome de todos nós, realizar a prece de abertura e, em seguida, o nosso irmão Wilton proferir a sua prece. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos e a todas. Neste momento, fechemos nossos olhos e elevemos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Senhor, neste dia tão importante para esta casa, nós te agradecemos por todas as oportunidades que o Senhor nos tem dado até aqui. Senhor, te agradecemos pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelas noites mal dormidas. Te agradecemos pelas preocupações, Senhor, e por todas as mazelas e dificuldades que todos que até aqui chegaram, passaram para que esta casa fosse real. Senhor, nós te pedimos que nos dê forças para continuar o seu trabalho por mais 40 anos e mais 40, até que seja necessário. Pai, nós pedimos que o Senhor ilumine a cada um dos trabalhadores dessa casa, os encarnados e os desencarnados, os que chegam aqui em busca de apoio, os que vêm aqui auxiliar os irmãos. Senhor, nós agradecemos cada um dos trabalhadores que o Senhor tem enviado para essa casa, e nós te pedimos, Senhor, que olhe pelos nossos amigos que já desencarnaram e que fazem parte hoje do rol dos espíritos amigos que conduzem os trabalhos aqui. Senhor, que o exemplo da Casa do Caminho possa chegar aos lares, às instituições, empresas, em todos os lugares, tocando os corações, para que as pessoas compreendam que fora da tua caridade, do teu amor e da tua presença, não há vida, não há salvação. Senhor, agradecemos imensamente por tudo que tens feito em nossas vidas até hoje e que possamos retribuir um pouco dessa dedicação com o nosso tempo, com o nosso trabalho e com o que mais possamos oferecer aos nossos irmãos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos e para que possamos crescer espiritualmente e aproximarmos do teu coração. É o que nós te pedimos hoje, Senhor, que permaneça conosco e nos dê forças, hoje e sempre. Que assim seja. A Madalena fora ao túmulo querido. Entre pedras de extremo desconforto, levava flores para o mestre morto. Tinha o coração magoado e enternecido. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo,
mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria. Ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Madalena, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, lembrar a angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Despertando no túmulo, escutei os gritos e a aflição de um alguém que muito amei e que amo muito ainda, embora visse além a luz sempre mais linda. Sentia nesse amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus respondeu em voz calma e serena: Maria, um amigo nunca esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus, em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Observem que nesta história verídica, psicografada por Chico Xavier, através da inspiração de Maria Dolores, nos leva a um repensar criterioso, isento de justificativas e de agressividades. Jesus, o Senhor, ao sublimar o sentimento humano, trouxe consigo a irmã do amor no coração do bom samaritano. A irmã do amor nada mais é do que a caridade. Quando Jesus pronunciou esta parábola, a do bom samaritano, ele estabeleceu a lei de amor universal. Porque aquela criatura, ninguém sabe de que nacionalidade, de que crença, simplesmente prestou o serviço, simplesmente promoveu a caridade, simplesmente foi fraterno, foi solidário. E até hoje nós rememoramos esta parábola, que é uma invenção, naturalmente, é uma técnica que Jesus utilizava para mostrar às pessoas, não é, as coisas simples da vida, mas que tem um ensinamento fundamental. A base da caridade. Caridade é amor que se materializa. E o amor é o mandamento maior. A lei de amor, ou a lei da vida. O mandamento maior que Jesus resumiu em 2 pontos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos deixar ir passando aí para que cada um faça a sua reflexão no texto, tá certo? Guarde para si, leve para casa, tá bom? Mas este ensinamento de Jesus, que resumiu as tábuas dos 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que amar a Deus? Porque Deus é amor. O amor nos deu a vida. Eis a razão de transformarmos a nossa vida em amor. Por que amar a Deus acima de todas as coisas? Porque Deus nos deu uma nova oportunidade. Porque Deus é um Pai misericordioso, justo e bom. Deus é o amor eterno que assegura a existência de cada criatura. A existência de Deus, a nossa existência é assegurada por Deus em todos os aspectos, em todos os sentidos. Quando Jesus pronunciou a sublime palavra amor, ele pronunciou no aspecto universal. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Como eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Primeiro eu tenho que me amar, para depois amar ao próximo. Se eu não me amar, eu não vou chegar ao próximo. Porque já que o amor é o aspecto fundamental, entre Deus e nós, o próximo é a ponte. Então, só através da caridade, só através da fraternidade, só através da solidariedade, nós vamos atingir o objetivo maior, que é a pureza, que é a luz. Na vida, é muito bom ser importante. Porém, é muito mais importante ser bom. Nem todas as criaturas podem ser ilustres, mas todas podem ser boas, sem exceção. Nós, no mundo, e especialmente aqui no Brasil, não é? Estabelecemos que o importante na vida é ser feliz. O que é mais importante na vida? É ser feliz. Mas se formos analisar verdadeiramente esta questão, aqueles que acreditam que o importante na vida é ser feliz, eles passam a acreditar que os fins justificam os meios. Então, para ser feliz, ele engana, ele trai, ele ilude, tornando-se infeliz e tornando o outro infeliz. Logo, o importante na vida não é ser feliz, o importante é ser bom. Porque se eu sou bom, eu sou feliz e faço o outro feliz. Então o importante é ser bom. Só que você não pode ser bom pela metade. Você tem que ser bom por completo. E como é que eu sei se uma pessoa é boa ou não? Muito simples. A pessoa pode ser considerada boa se ela tiver a oportunidade de fazer o mal e optar em não fazê-lo. Ela é uma pessoa boa. Ela tem a oportunidade, mas ela não fez. Ela escolheu, porque nós escolhemos escolhas. Por isso que muitas vezes, dia a dia, momento a momento, instante a instante, formamos o que comumente chamamos de destino, traçados por nós mesmos e determinante do que nos aguarda na vida futura. Dito isto, claro está que não devemos nos queixar da vida, porque temos a vida que criamos. E não serão as lamentações que irão mudar os quadros da nossa vida, mas o nosso esforço.
a nossa consciência no sentido de sermos bons, de fazermos o bem. Então, se alguém precisa de mecanismos para fazer o bem, tem alguma coisa errada. Se um homem precisa de uma religião para ser bom, ele não é bom. E vocês me perdoem a brutalidade da franqueza, ele é um cão adestrado. Porque para ser bom é muito simples. Seja bom para as pessoas sem esperar retribuição, sem esperar nada em troca. Então o importante na vida é ser bom. E no mundo existem muita gente boa. Se você não encontrar nenhuma, seja uma. É isso que nós precisamos no mundo. Pessoas boas. Repito, se você na sua trajetória, na sua caminhada existencial não encontrar nenhuma gente boa, seja uma. Agora, seja uma pessoa boa, mas não perca o seu tempo provando isso. Não tem porquê você ser bom e querer provar que é. Deixe que as suas ações falem por você. Então, o mandamento maior que Chico Xavier, um homem chamado amor, ou um beijo de amor celeste na face do Brasil, soube também expressar, materializar, através do seu guia espiritual, Emmanuel. E por que não citar o nosso irmão, que Valtinho colocou aqui, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que tinha todos os motivos do mundo para não ser uma pessoa boa. Jerônimo sofria de uma espécie de reumatismo muito raro, que o deixou prostrado em cima de uma cama a partir dos 18 anos de idade. Ele gostava muito de festa, de show. Então um dia ele foi a uma festa, botou a sua melhor roupa, e quando ele foi pular uma poça de lama, as pernas não suportaram e ele caiu, e deste dia em diante ele não mais levantou. Ficava deitado em cima de uma cama, colocando aqueles sacos de areia. Porque eu acredito que naquela época não existia nem tramal, nem dimorfe, não é? Que pudesse fazer com que a dor dele cessasse. Então ele colocava aquelas sacas de areia em cima aqui do seu corpo para poder atenuar as suas dores, que eram dilacerantes. Mas mesmo assim, ele era uma pessoa boa, uma pessoa feliz. Um dia um jornalista perguntou para ele: Jerônimo, o que é a felicidade para você? E ele respondeu: para mim, que passei 30 anos deitado de costas, felicidade seria poder deitar de bruços. E para nós, se alguém nos perguntasse: o que é a felicidade para você? Nós já sabemos. Felicidade é ser bom, não é? É ajudar, é colaborar, é promover a prática do bem. E Jerônimo, ele tinha algo muito interessante consigo. Ele nunca reclamava da vida. Só que um dia, ele contraiu uma hemorragia muito grave. E aí, o médico disse para ele: você só tem 2 horas de vida. 2 horas. Eu posso ir a Uberaba só se for de avião, disse o médico, porque você não vai aguentar. Pegaram um avião, colocaram Jerônimo e o levaram para falar pela última vez com Chico Xavier. Quando ele chegou lá em Uberaba, Chico havia saído, que é uma pessoa extremamente boa. Digo porque era quando estava aqui na Terra e continua existindo da espiritualidade. Se era na Terra, continua na espiritualidade. O que a gente não pode exigir é que um homem durma ladrão e acorde um São Francisco de Assis, porque isso não vai acontecer. E Chico estava entregando cestas básicas. Levou cerca de 2 horas, mais ou menos, para chegar, e quando ele chegou, Jerônimo já estava todo ensanguentado. Então ele disse: vejam Jerônimo como está, parece uma
pétala de rosa. Vamos dar um beijo nestas pétalas. E todos formaram uma fila e começaram a dar beijos na testa de Jerônimo, até que Chico Xavier deu um beijo e a hemorragia cessou. Jerônimo fez a palestra da noite e depois, em conversação com Chico, ele disse: Chico, o que foi que aconteceu comigo? Ah, meu filho, você caiu na faixa do coitadinho. Faixa do coitadinho? É. As pessoas passavam por você e diziam: coitadinho do aleijado, coitadinho do paralítico, coitadinho de Jerônimo. E você se acreditou um coitadinho. E aí adquiriu esta hemorragia. Porque fraco é aquele que fraco se imagina. Então Jerônimo compreendeu naquele momento, e Chico disse para ele que ele teria que trabalhar muito mais do que vinha trabalhando, para que aquela hemorragia, não é, ela não voltasse novamente. Mas trabalhar o quê? O seu aprimoramento, o seu íntimo, os seus pensamentos. Porque ser saudável, no sentido profundo, não é apenas o que se come, não. Mas é o que se pensa, o que se fala e o que se faz. Isso também é ser saudável. Ah, eu vou ser saudável, eu vou comer coisas saudáveis. Mas você tem que pensar saudavelmente. Você tem que falar saudavelmente. E você tem que agir saudavelmente. Porque você pode ler todos os textos sagrados. Você pode falar sobre eles. Mas de nada adianta se você não usá-los. Se você não praticá-los. Logo, é absolutamente inútil você orar a Deus querendo ser bom e maltratar o seu irmão. É inútil. Porque Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Ele sabe até onde vai a nossa bondade e até onde vai a nossa disfarçatez. O amor é a lei própria da vida. E sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Aí vocês absorvem isso aí, tá certo? Registram e vão tirando as conclusões de vocês. Mas o amor, ele é excepcional. Amor, presença infinita. Amor, doçura bendita. Amor, substância vital. Amor, divina energia da mais suprema harmonia, da harmonia universal. Amor, amor, grande amor. Sol da vida que ilumina toda a beleza divina, sem tristezas e sem véus. Amor, explosão de luz, chave do Mestre Jesus, que abre o reino dos céus. Você só adentra o reino dos céus se você amar. Você só atinge a pureza se você amar. Se você promover o mandamento maior. Deve ser muito chato a pessoa não gostar de você e saber que para ir para o céu ou para os pórticos da espiritualidade superior vai ter que lhe amar. Não tem outro caminho. Tem que fazer as pazes, tem que se harmonizar, tem que ser fraterno, tem que ser gentil. Esta é uma condição sine qua non. Não pode se fugir dela. Para você atingir a pureza, você tem que amar. Então, para amar a todos, ao próximo como a si mesmo. Se você quer o melhor para si, você tem que dar o melhor para o outro. Esta é a base da lei de amor, do mandamento maior. Eu quero o melhor para mim. Logo, eu quero o melhor para o meu semelhante. Agora, se eu não quiser o melhor para mim, eu não posso dar o melhor. Não é? Porque toda semente produz. A escolha é nossa.
Logo, o amor como um aspecto universal. Nós vamos ver este amor nas palavras de Jesus, na parábola do bom samaritano, mas também vamos ver este amor e piedade naquele texto do Evangelho que mostra quando um senhor, um servo lhe deve algo, uma quantia considerável, e ele vai cobrar. E aí, como o servo não tem como pagar, ele manda que o servo lhe entregue a sua esposa, os seus filhos, a sua casa. O servo se desespera, implora, não é? E o Senhor, que é extremamente compassivo, dá uma nova oportunidade. Além de não fazer nada com ele, ainda perdoou a sua dívida. Mas quando o servo saiu porta fora, eis que ele encontra um colega seu que também lhe devia até uma quantia inferior. E ele cobra. E o colega diz que não tem. Ele diz que vai tomar tudo o que ele tem. E ele aí pede por piedade e por clemência que ele não faça. E o que é que ele faz? Pega o servo pela gola e leva para a prisão. E diz, você só sai daí quando pagar o que me deve. Os outros servos viram aquilo e foram contar para o Senhor, que tinha perdoado ele há pouco tempo. E o Senhor ficou tão injuriado que mandou chamá-lo. E aí disse, eu te perdoei, porque você não perdoou o outro. E aí trancou ele, soltou o outro, não é? Até que ele pagasse a dívida. Na analogia do Evangelho, Deus agiria assim, com compaixão. Porque Deus é o Senhor da compaixão. Com justiça. Porque a lei divina, ela é algo que alcança qualquer um de nós. A lei divina alcança qualquer um de nós, no sentido mais profundo da palavra. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas da violência, a ternura nas manifestações do irracional. O amor existe nos animais? Nós devemos ser amáveis com os animais? Claro. Porque tudo que vive é nosso próximo. Logo, se tudo que vive é o nosso próximo, não é? Temos que ter amor para com o nosso próximo. O mandamento maior, ele não se resume a aquela criatura. É ao próximo. Então, tudo que vive é nosso próximo. Então, nós temos que amar o nosso próximo. Amar os animais, não é? Observando a infinita distância entre nós e eles. Porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta qual a distância evolutiva entre nós e os animais. E os espíritos respondem, a distância evolutiva entre vós e os animais é a mesma distância entre vós e Deus. Será que é pouca? Mas nós trazemos o sentimento do amor. Porque todos nós aqui cuidamos dos animais, tratamos dos animais, protegemos os animais, não é? E não poderia ser diferente. Nós muitas vezes somos piedosos como deveríamos ser, porque a falta de piedade transforma muitas vezes um malfeitor em mártir. Então nós temos que ser piedosos, nós temos que ser caridosos, nós temos que ser fraternos com tudo, em tudo e com todos. A vida é sinônimo de transformação. E para que nós não venhamos a assumir culpas, porque o culpado vê culpas. O culpado, ele vê culpas. Ele nunca tem culpa, mas ele vê a culpa nos outros.
Então, o mandamento maior, que se estende ao ser humano, aos considerados irracionais, como os animais. Tudo que nos cerca, tudo que nos envolve. A caridade, palavra sublime na sua mais profunda significação. Ser caridoso é ser bom. E ser bom é ser feliz, é ser honrado, é ser honesto, é ser digno, é valorizar a vida, é acreditar no amanhã. Por que o suicida se mata hoje? Porque ele não acredita no amanhã. Então é acreditar na providência divina, no amor de Deus, que nos sustenta, que nos une, que nos eleva e que nos transforma. Falávamos de afeto e ligações humanas, destacando uniões formosas e ideais, tanto quanto anotando atitudes insanas que muitas vezes transpiram de casos passionais. Quando um amigo afável e sisudo, que nos seguia ao estudo, esclareceu: tudo quanto dizeis é verdade inconteste sobre os entes queridos que lembrais. Entretanto, igualmente, se falamos de amor, é preciso se ateste o amor dos animais. E como se tivesse ali de lado, passado recente, contou emocionado: em minhas lides de engenheiro, fui certa vez designado para serviços na fronteira. Levei comigo a companheira, o pequeno filhinho, garoto de 1 aninho, e o nosso velho cão policial, que recebera em nossa companhia o nome de Leal. No trabalho incessante em que me via, fosse qual fosse o movimento, possuía em Leal o cão valente a nos proteger a casa dia a dia. Ensinei-o a velar por nosso pequenino e dedicou-se o cão de tal maneira que mantinha a atenção semana inteira entre a porta do quarto e o berço do menino. Morávamos então no agreste bravo. Achavam-se não longe algumas feras. Era o lobo e além dele era o jaguar, a rondar em malocas e taperas. Necessário, porém, agir e trabalhar. Orientando a agrimensura, tinha sempre 2 homens de vigia na defesa do lar. Junto de atenciosa governanta, minha esposa saía algumas vezes para compras justas, usando o nosso jipe reforçado para atingir pequeno povoado. Certo dia de ação, com mais ampla demora, voltei ao lar mais tarde, noite escura. Ausentara-se a esposa e a governanta. Atendiam em conversa um tanto lá por fora a diversos parentes que por certo lhe vinham à procura. Os vigias andavam pela brenha, buscando para nós alguns feixes de lenha. Acompanhado de um amigo, ansioso, ouvi a voz de meu filhinho em algazarra. Naquele choro de pavor, pressentia perigo, francamente a gelar-me. Em vão, tentei fazer qualquer alarme. O companheiro me seguia. No entanto, em minha inquietação, só escutava a gritaria do filhinho a cortar meu coração. Varei a porta aberta da habitação que vi claramente deserta. Foi então que, a tremer desorientado, vi o cão a correr para junto de nós. Leal se nos mostrava ensanguentado, mancando ele gania, não sei se de loucura ou de agonia. O companheiro disse a mim: o cão está zangado, dele o fim. É preciso afastá-lo sem tardança. Deve ter atacado a indefesa criança. Tomado de terror, atirei sobre o cão. E ganhando os recessos do aposento, vi meu filhinho salvo, aconchegado ao leito, sem qualquer sofrimento. Mas um jaguar jazia ali no chão. Certamente abatido por Leal, o cão, com segurança e eficiência, liquidará afinal a fera perigosa que penetrara a nossa residência. Com meu filho nos braços, regressei à presença de meu cão. Ansiava mostrar-lhe a nossa gratidão, mas Leal enviou-me um derradeiro olhar
sufocado de dor, nada pude falar. No instante de morrer, no terrível revés, Leal ainda arrastou-se com cuidado para beijar meus pés. Calou-se o narrador, sob o peso cruel da própria dor. Depois disse a chorar: neste infinito espaço em que habitamos, deve existir um lugar que acolha os animais, amigos quase humanos, em plena evolução à busca de outros planos. Sempre aceitei os cães por nossos sirineus. Os animais também são criaturas de Deus. Aquela história viva que ouvíamos ali de ânimos atento, fez o ponto final de nosso entendimento. No entanto, o companheiro que nos falava de Leal fitou o azul imenso, a pátria universal, e qual se transmitisse um sublime recado ao próprio coração, falava consternado: Deus não me negará resposta à constante oração. Hei de achar o meu cão. Hei de achar o meu cão. Esta pequenina história serve para representar a necessidade de amarmos os seres inferiores. A necessidade de protegermos, de cuidar, de acalentar, de amparar, de alimentar. Isso é a lei de amor se manifestando em nós. E isto é o mandamento maior. Isto é caridade. E como dizem os espíritos, e Allan Kardec brilhantemente tomou como norma para todos nós: fora da caridade não há salvação. Ele poderia ter colocado fora da igreja, mas ele colocou fora da caridade. Poderia ter colocado fora do espiritismo, mas ele colocou a caridade como algo que todo mundo pode promover. Todo mundo pode concretizar. Todo mundo pode realizar. Ninguém tem desculpa de não ter tempo, de não ter dinheiro, de não ter oportunidade. Porque caridade você faz de várias formas. Um sorriso para alguém que está desesperado é um tipo de caridade. Um abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga. Tudo isso são sinônimos. São adjetivos de caridade. Ah, mas eu só vou fazer a caridade quando eu tiver bastante recurso. Você está perdendo tempo. Você está perdendo oportunidade. E a oportunidade é uma coisa que não se perde. Quantas pessoas que passaram pela terra, e Valtinho citou brilhantemente alguns aqui, que nós nem imaginávamos que pudesse fazer caridade, e fazia. Depois, não é, que as criaturas desencarnaram, é que a gente pôde ver o quanto ela ajudava os outros. E o quanto as pessoas eram gratas. Porque a caridade, ela se faz em silêncio, sem que ninguém saiba. A caridade, ela é tão especial que nós procuramos algo que representasse este momento. O aniversário da Casa do Caminho. Trouxemos uma mensagem intitulada O Irmão do Caminho. E como o tempo é um juiz justo e severo, não é? Nós vamos passando. Simeão era muito moço ainda, o quanto escutou a história de Jesus, e acendendo a esperança na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa pequena choça da montanha, junto de uma antiga estrada sem vizinhos,
Era a bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse, por lembrança de paz da bondade divina. Viajores a pé, na vereda escarpada, se chegavam ali no entardecer, podiam descansar das fadigas da estrada, enquanto Simeão os fazia viver casos da natureza simples e selvagem. Eram as histórias das aves de viagem, a descrição dos meuros e dos ninhos, que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos. A saga do pardal inteligente que lhe comia as uvas no quintal. Em seguida falava aos interlocutores das lições de Jesus, das belezas das flores, do sol no amanhecer e da flauta no vento. E se alguém lhe indagava de onde vinha, para a estreita choupana que o detinha, dizia ele de jeito improvisado que ele fora ao nascer um pequeno enjeitado às portas de um convento. Crescera trabalhando em lavração de pratos, e homem feito, o mosteiro lhe doara um recanto de mato na montanha empedrada, e os restos da tapera abandonada, onde ele cultivava uma antiga parreira. Quando a noite avançava, o irmão do caminho, colocando em trabalho a candeia de azeite, dava para cada viajante a tigela de leite que provinha das cabras que criava no quintal. Mas não ficara só nisso. Fizera Simeão um compromisso, recordando Jesus. Ante os primeiros 12 seguidores, lavava os pés de todos os viajores. Logo após, enfim, era uma prece ligeira, antes que cada um tomasse a própria esteira. Simeão alcançara os 80 janeiros, trabalhando e servindo dia a dia, que não fossem companheiros a pedirem pousada companhia, uma noite de paz ou um copo de água fria. Certa noite, escorado a um bordão, de corpo recurvado para o chão, o estimado velhinho sentia-se sozinho. De quando em quando ia até a porta. Podia haver alguém varando a noite fria e morta, mas não vinha ninguém. Era Natal. E quase ninguém saía dos recessos de seu lar, a fim de relembrar a noite que trouxera o grande dia. Antes de recolher-se, Simeão, meditando em Jesus, colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza. E depois sobre ela, qual medalha singela, uma esfinge miúda de criança, com Jesus pequenino na lembrança. Em seguida, deitou-se fatigado, deixando a muito custo o apoio do cajado. O velhinho velava ouvindo a voz do vento, lá fora o temporal. Fizera-se violento. Alta noite, uma voz chamou baixinho. Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Indagou o interpelado. Um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, clamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro, fez luz, abriu a porta, mas o vento apagou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei que não estou sozinho. E acendendo de novo a mecha da candeia, veio o recém-chegado a acolher-se num canto. Era um homem de rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém a ouvir os próprios pensamentos. Simeão enxergou-lhe os pés sangrentos. Fez fogo para dar-lhe o leite quente. E ao estender-lhe a humílima tigela, indagou-lhe o viajor: por que a flor singela?
que ele notara sobre a mesa em frente. Simeão respondeu ao peregrino: estamos no Natal e muitas vezes penso que nossa Mãe do Céu, em seu amor imenso, era uma flor de Deus dando à luz um menino. O homem sorri, sem nada comentar. O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe-lhe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhes os pés ensanguentados. Ao ver-lhes os dedos maltratados, disse ao viajor, tomado de surpresa: quanto sangue verteis, como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve: Deus te abençoe, amigo, a assistência bem-vinda. Creio que devo andar por muito mais tempo ainda. De joelhos, Simeão, ele lavando os pés com infinito carinho, ao refletir nas pedras do caminho e ao lhe tocar nas crostas das feridas a fim de removê-las, viu que as chagas abertas eram 2 estrelas. Transtornado, buscou fitar-lhe as mãos e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas, ante o branco clarão que lhe fulgurava o peito. Ele grita, chorando de alegria: Jesus, sois vós, Jesus! E o Senhor, levantando as mãos em luz, disse, abraçando o ancião: vem a mim, Simeão, é chegado o teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço e pousou a cabeça em seu regaço. Ao amanhecer, outros viajores chegaram como dantes, à procura de água, carinho e reconforto. Mas viram que o irmão do caminho, de joelhos parado ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. Esta história, uma história verídica, também escrita pelas mãos de Chico Xavier, através da inspiração de Maria Dolores. Retrata o refúgio de amor da Boa Nova, denominada em Sousa Casa do Caminho, que alberga um montão de pessoas em provas, entremostrando fartamente doença, inquietação, cansaço e desalinho. No transcurso do dia, os irmãos do caminho da comunhão espírita cristã suara e trabalhara tanto, e se acolhera sós em singelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Nós estamos narrando a história da comunhão espírita cristã, mas estamos visualizando o primeiro centro espírita que Pedro e os demais apóstolos fundaram, cujo nome era Casa do Caminho, e que promovia a mesma assistência, a mesma fraternidade, a mesma caridade e, acima de tudo, o mesmo amor para todos aqueles que pedissem um recanto de paz, um copo com água, um prato de comida. Então, meus amigos, que possamos compreender que nos dias atuais, nos tempos modernos, numa sociedade muito difícil, onde você coloca o pai num abrigo, você leva o filho e coloca numa creche, e você sai para passear na praça com um cachorro. Mas o Evangelho nos mostra que a nossa sociedade, ela é rica em costumes e pobre em bons sentimentos. Mas nós fazemos a diferença. A Casa do Caminho, a comunhão espírita cristã, que no dia de hoje completa 40 anos, num trabalho incessante, reconhecido pelo carinho, pela dedicação, pela fraternidade, pela honestidade e pela honradez. E nós não poderíamos ficar de fora desta festa, já que nós também nos consideramos um irmão do caminho. Porque a amizade não é sobre quem veio antes
ou quem veio depois. Amizade é sobre quem veio e nunca foi embora. Isso sim é amizade. Aquele que veio e nunca foi embora. E olhem que nunca é muito tempo. Mas, meus amigos, para que nos lembremos uns dos outros, bastam as nossas dores como são. Uma pequena cruz, um nome, ou a relva verde e mansa, que nos falem de paz e de esperança, na saudade sem fim do coração e no amor sem adeus da eternidade. Por isso, prossigamos no bem. Não te desesperes, alma boa, não estamos a sós nesta jornada. Alguém segue conosco. Esse alguém que nos acompanha passo a passo, sem exigência e sem cansaço, doando-nos paz e luz, acima dos problemas e das crises, apagando os momentos infelizes. Esse alguém é Jesus. Recebam o abraço amigo e fraterno de todos os que fazem a Federação Espírita Pernambucana, desejando para todos muita paz e prosperidades espirituais. Agradecemos ao nosso irmão Wilton por esses momentos de aprendizado, de reflexão. E gostaríamos de lembrar que amanhã, de 8 horas da noite, damos continuidade a esse aniversário da nossa casa. É muito gratificante nós falarmos da doutrina espírita, principalmente quando nos sensibilizamos com os ensinamentos de Jesus. E como sempre, nós encerramos o nosso trabalho com a prece e gostaríamos também de dizer que hoje nós não teremos distribuição de passe. Durante toda a semana espírita serão somente de palestras. E aqueles que desejarem poderão vir amanhã novamente, de 8 horas. Nós teremos um novo palestrante também falando sobre caridade. Então, que a paz de Jesus permaneça com todos. E nós gostaríamos de convidar, estou vendo a nossa irmã, Élida, pensei que ela tinha saído. Pediria a nossa irmã Élida que, em nome de todos nós, fizesse a prece de agradecimento e encerramento do encontro desta noite. Que todos vocês levem os nossos corações, o nosso desejo de prosperarmos cada vez mais. Que Jesus abençoe e ilumine a caminhada e a estrada de todos que aqui se encontram, em especial dos nossos irmãos espirituais que estão aqui conosco nesta noite. Muita paz, saúde a todos e que Jesus nos continue nos fortalecendo. Gente, muito bom estarmos aqui nesse momento festivo. Eu convido a todo que feche os vossos olhos e sinta a paz do ambiente, sinta o amor de Jesus alcançando os nossos corações. Força poderosa que ilumina meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, na luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar
as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, dos pobres aflitos, de todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco, que o seu amor nos una e nos fortaleça cada vez mais.